isso que nós cremos. Cremos não somente no teu poder, não somente na tua soberania, mas cremos e esperamos em teu amor. Um amor que não falha, um amor que não tarda. É neste amor, Pai, que a nossa fé ela é permanecida. É neste amor que a nossa fé é revigorada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode dizer glória a Deus? Será que você pode dizer aleluia? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Será que você pode dar palavras de júbilo ao Senhor? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a paz, irmãos. Bom dia. Tenha liberdade, pode tomar o seu lugar. Teste. Alô? Muito alto? Agora tá. Aleluia. Graças a paz, irmãos. Grace and peace of the Lord, brothers. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Who's happy here this morning? Quantos estavam conosco no domingo passado? Who were here last Sunday with us? O que nós ministramos? What did we talk about? Nós falamos a respeito do que, irmãos? Spoke about what, brothers? Sobre o não de Deus. About the no from God. Quantos homens e mulheres de Deus já receberam um não na sua vida? How many men and women of God got a no from God in your life? Nós percebemos no domingo passado We spoke about it last Sunday. que Deus diz não, That God says no, não é somente para aqueles que não merecem. not only for those who don't deserve it. Os não de Deus não é somente ou para aqueles que merecem. And the no's from God, it doesn't come just for those who deserve it. Nós vemos Davi, We talked about David, o homem segundo o coração de Deus. a man who had his heart before the Lord or after the Lord. Nós vemos Paulo, We saw Paul, discípulo de Cristo, disciple of Christ, aquele que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. the one who said, do like I do because I do like Christ does. Então os não de Deus, ele não é uma forma de um castigo. So the no from God, it's not a punishment, E também não é pelo merecimento. and it's also not because you deserve it. Porque se o não de Deus fosse pelo merecimento, Because if the no from God was by deserving, nenhum de nós estaríamos aqui nessa manhã. none of us would be here this morning. Porque nenhum de nós merecemos a glória do Senhor. Because none of us deserve the glory of the Lord. Mas por que então recebemos? Why do we get it then? Porque somos amados de Deus. Because we're beloved by God. Irmãos, então mediante a isso, So nós precisamos aprender because of that, we have to learn. que em nosso coração existe uma necessidade, Because in our hearts there is a need, que é aprender a se relacionar com Deus. which is to learn to have a relationship or to relate with God. E não somente aprender com os nãos que Deus irá nos dar, And not only to learn with the no from God, mas nós também precisamos aprender com o sim de Deus. but we also have to learn with the yes from God. Hoje muitos irmãos estão entrando em uma nova estação. There are many of you or of us brothers who are going to a new season. Porque Deus é um Deus de tempos e gerações. Because God is a God of seasons and timings. Porque o mesmo Deus que fecha portas, Because the same God that closes a door, Ele é o mesmo Deus que abre He's the portas. same God that opens a door. O mesmo Deus que exorta e corrige, The same God who corrects you. também é o mesmo Deus que libera dupla honra. He's the same one who gives double honor.
E o mesmo Deus que nos prova, and the same God that makes proof of us, takes proof of us, também é o mesmo Deus que nos dá is the recompensas. same God that rewards us. Mas pastor, qual é a questão? So what is the deal here? Tem pessoas que estão acostumadas a viver em guerra. There are people who are used to being in war. Estão em momentos, em posições desconfortáveis There are people who are in uncomfortable positions or com a situations, paz. and they're uncomfortable with peace. Certa vez um homem, There was a man once upon a time. ele recebia um bom salário. He had a good salary, Só que todo o seu salário chegava no final do mês, nunca fechava as contas. but his whole salary would come by the end of the month, and he couldn't pay the bills. E teve um mês que sobrou. And there was a month that he had more than he needed. E nesse mês que sobrou, o que ele pensou? And that month, what did he think? Glória a Deus, Deus me abençoou. Glory to the Lord. The Lord blessed me. Esse deveria ser o cenário correto. That should be the right way to think. Mas o que realmente ele But pensou? what did he really think? Ele falou, amor, He said, honey, a gente esqueceu de pagar alguma conta. we forgot to pay some bill. Porque sobrou dinheiro. Because there's money left. Alguma coisa está errada. Something is wrong. Mas por que esse pensamento estava sobre ele? But why was that kind of thinking upon him? Porque já está acostumado a viver em Because guerras. he was used to fighting in wars. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Let me tell you something this morning. Deus continua sendo Deus no não. The Lord is still the Lord in the no. Mas Deus também permanece sendo Deus no sim. But the Lord remains the same God upon the yes as well. Então no domingo passado ministramos a respeito do não de Deus. So last Sunday we spoke about the no from God. E muitas vezes pensamos que o não é desconfortável. And many times we think no is uncomfortable. E queremos o sim. And we want the yes. Porque o sim ele é mais prazeroso. Because the yes is more pleasurable. Só que qual é a questão? But what's the real matter? Fala a pessoa que está ao seu lado. Tell the person next to you. Nem todo mundo Not everyone está preparado para o sim de Deus. is ready or for the yes from God. Not everyone. Nós temos na Bíblia muitos homens e mulheres. So we have in the Bible a lot of different men and women. Mas hoje eu quero atentar especificamente a um homem But I want to talk about a specific man tonight. chamado José. His name is Joseph. José, certo dia, ele teve um sonho. Joseph had a dream one day. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Let's Gênesis, go to Genesis capítulo 37, chapter 37, a partir do verso 5. starting in verse 5. 37:5, Genesis. Se puder projetar, por gentileza. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Próximo. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Próximo. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Próximo. E os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Próximo. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente. E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Próximo. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúmes,
O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, qual é a questão? Qual é a questão? So what's the matter here? José, ele teve um sonho. Joseph had a dream. E vamos ser sinceros, se você tivesse esse sonho na sua casa, Let's be honest, if you had that dream at your place, Deus dizendo que os seus pais se curvariam a você, God telling you that your parents are going to bow before you, que os seus irmãos se inclinariam também a você, your siblings were going to bow before you. a primeira coisa que você pensaria, isso é algo bom ou algo ruim? The first thing you'd think is this something good or bad? Seja sincero, irmãos, bom ou ruim? Be honest. What do you think? Good or bad? É uma posição de honra? Is it a position of honor? Uma posição boa, considerável. It's a good Então, position. então José, ele teve um sonho. So Joseph had that dream. E olha só a resposta de Deus. And look at what God replied. Gênesis 41, Genesis 41, a partir do verso 39. starting in verse 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, olha o que aconteceu com José. So watch what happened to Joseph. Ele teve um sonho. He had a dream. Ele desejou isso. He desired that. Então Deus disse não a José. So did God say no to Joseph? Com o resultado que nós vemos no verso do 39 a 43, So the results that we see on verses 39 to 43, nós vemos que o Senhor ele deu um belo sim a José. we see that the Lord gave Joseph a pretty good yes. Estou certo ou errado? Am I right or wrong? Certo ou errado? Right or wrong? Certo. I'm right. Mas qual é a questão? Well, what's the matter here? O sim ele é bom? Is the yes good? O sim é maravilhoso. Yes is wonderful. Mas nós precisamos compreender But we need to understand que o sim de Deus, that the yes from the Lord, precisamos de amadurecimento. we need to mature. Porque todo sim, Because every yes existe um caminho a ser percorrido. brings a process or a way to be walked or gone through. Nós vemos no capítulo 41 We see on chapter 41 que Faraó diz a José: that Pharaoh says to Joseph, olha, você será maior que tudo em mim. you'll be the greatest in everything. Eu serei maior que você em uma única coisa, I'll be above you just in one thing, no trono. at the throne. Mas por quê? Why? Porque Faraó, Because Pharaoh, ele viu que Deus era com José. he noticed that God was with Joseph. E se nós fôssemos olhar ainda alguns versos anteriores, And if we were to see some verses before, a Bíblia diz que Faraó ele colocou tudo que tinha the Bible says that Pharaoh entrusted everything he had nas mãos de José. to Joseph. Ele falou que a única coisa que ele tinha em mãos He said, the only thing that I have in my hands era apenas o que havia de comer, is just what I have to eat, porque Deus era com José. because God was with Joseph. Deixa eu te falar algo. Let me tell you something. Deus ele é com você nessa God manhã. is with you Lá no seu trabalho, at your work, no seu casamento, in your marriage, na sua saúde, in your health, na criação dos seus when filhos. you're raising your kids. O Senhor é com The você. Lord is with you. Então o sim de Deus ele é muito bom, So the yes from God is very good, mas existe um período de tempo but there is a period of time entre o sonho between the dream e o resultado. and the result. E esse período de tempo, And that period of time, ele requer maturidade. it requires maturity. Olha só lá em Gênesis 37, Let's see at Genesis 37, verso 23 e 24. verses 23 and 24.
Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no na túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Então José ele tinha um sonho, So Joseph had a dream que os irmãos se inclinariam. that his siblings were going to bow. Mas entre o sonho e o sim, But between the dream and the yes, o próprio irmão his own siblings os lançaram em um poço. threw him into a pit. Mas aonde está o governador? But where is the governor? Aonde está a honra, a inclinação? Where's the honor and the bowing down? Vamos lá para o capítulo 39, Let's look at chapter 39, verso 20 verse 20, ao 23. 23. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então nós vemos aqui que mais uma vez, So we see once again, aonde estava José, where was Joseph? sendo reverenciado, Was he being revered, recebendo honra? getting some honor? Aonde estava José? Where was he? Na prisão. In prison. Mas por que ele foi preso? Why was he arrested or imprisoned? Porque ele foi acusado Because he was accused pela esposa de Faraó, by the wife of Potiphar. Potifar. Mas por quê? But why? Ela viu que José, ele era formoso, He saw that he was good looking. ele era bonito, He was inteligente. good looking, he was smart. Então ela tentou seduzi-lo. So she tried to seduce him. E a Bíblia diz que então que José, ele correu. So the Bible says that Joseph just ran. Ele correu para distante. He ran away from far from her. E então, And so Potifar disse o quê? Potiphar said, Prenda-o. arrest him. E naquele tempo ele poderia ser morto. And at that time he could have been killed. Mas por que não foi? But why wasn't he? Porque Deus é com ele. Because God was with him. E se nós formos então lá para o Gênesis 41, And if we go to Genesis 41, a partir do verso 14. start in verse 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Próximo. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Esse lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Próximo. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava um pé na margem do Nilo. E aqui Faraó, então, ele vai explicar para José o sonho. So Pharaoh just explains his dream to Joseph. Mas toda essa questão, quando Faraó explica para José, But when Pharaoh explains that dream to Joseph, José ele poderia dizer: olha, eu sou muito bom, Joseph could have said, well, listen, I'm very good. eu tenho habilidades, I've got skills, eu tenho conhecimentos, I've got knowledge, mas não foi isso que José fez. but that's not what Joseph did. O que ele fez foi o seguinte: What he did was, olha, Faraó, eu conheço sobre revelação de sonho, listen, Pharaoh, I know about interpreting dreams, mas isso quem faz não sou eu, but that's not, I'm not the one who does it, mas é aquele que em mim habita. but it's the one who lives in me. Mas por que nós estamos mostrando todo esse contexto de José? But why are we looking at all the context in Porque Joseph's life? talvez no domingo passado Because maybe last Sunday, você tenha pensado que eu preciso aprender a lidar com os nãos. that maybe you thought last Sunday that you thought you had to learn how to deal with no. Mas na verdade nós precisamos aprender a muito mais a nos lidar com sim. But maybe
most of the times we got to learn actually to learn how to deal with yes. Porque José, ele sonhou com o governo, Because Joseph dreamt with governing. mas primeiro ele precisou But first he had to de poço, go through the pit, acusação, being accused, prisão prison, e processo. and a whole process. Deixa eu te falar algo, se Deus te entregasse ontem o que você pede hoje, If God had given you yesterday what you asked for today, com certeza você seria destruído. I'm very sure that you would have been destroyed. Quando já ouviram aquela expressão, Who has heard that expression? Senhor, dá-me paciência, Lord, give me patience, que se der força eu mato. because if you give me strength, I'll kill him. Por que Deus não te dá força? Why doesn't the Lord give you strength? Porque ela vai ser autodestrutiva. Because that will destroy you. Quando já pensou, não, se Deus fizesse assim no meu casamento, Who here has thought like, oh no, if the Lord had done that in my marriage, eu seria um marido, uma esposa muito melhor. I'd be a way better husband or a wife. Não, se eu tivesse boas condições financeiras, No, if I had good financial, if I was in a good financial situation, eu iria servir a Deus com mais I would intensidade. serve the Lord with way more intensity. E se. If. Quando Deus ele te disser sim, When the Lord tells you yes, não olhe para trás. don't look back. Quando já ouviram falar um povo que foi liberado do Egito? Who here has heard about people that were freed from Egypt? Quem eram essas pessoas? Who are those people? Eram pessoas comuns? Were they common people? Não. Nope. Era o povo de Israel. They were the people of Israel. Israel é a nação, é o povo de Deus. Israel were the people of God. Mas qual era o contexto? What was the context here? Aquele povo estava vivendo no Egito. That people, that they were living in Egypt at the time. E lá eles não viviam vida comuns e boas. And there they didn't live a comfortable, good life. Eles viviam escravizados. They were being enslaved. Eles viviam debaixo de pressões. They were under pressure. E então Deus dá uma promessa a esse povo. Then God gives them a promise. Queria removê-los dessa escravidão. He would take them away from that slavery. E mais uma vez nós vemos o sim de Deus And operar. once again we see the yes from God operating. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, Go in your Bible to Exodus capítulo 6, 6, a partir do verso 6. verse 6. So chapter 6, verse 6. Se puder projetar. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Próximo. E vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Próximo. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Próximo. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então imagine um contexto. So imagine the context. Um povo que estava vivendo debaixo de escravidão, This is a people who have been living under slavery, opressão. oppression. Só que o contexto desse versículo, But the context of this verse, ainda ele é mais profundo. it's even deeper. Porque esse povo que Because estava these- sendo escravizado, Because these people who were being enslaved, eles não nasceram na escravidão. they weren't born in slavery. Espiritualmente, era quem o povo que ocupava a melhor posição. Spiritually, they were the people who occupied the best position. Eram os escolhidos de They were Deus. the chosen ones from God. E alguém sai da posição de escolhido And someone goes from the position of being chosen para opressão, to oppression, para escravidão. to slavery. Então esse povo clama, ansiava, So this people, they desejava desired, pelo retorno. they yearned for the return. E então Deus dá essa palavra ao povo. And so God gives them that
that word. Vocês serão meu povo, You will be my people, e eu serei o seu Deus. and I will be your God. Com mãos fortes eu vou te remover do Egito. With strong hands, I will remove you from Egypt. O Egito, ele tem um simbolizado. Egypt has a meaning or is a symbol. Egito não é apenas um lugar, Egypt is not just Físico. a place, a physical place, mas Egito simboliza mundo. but Egypt signifies or symbolizes the world out there. E o Egito naquele tempo And Egypt at that time era a nação mais desenvolvida, was the most developed nation, mais próspera. the richest one. Talvez seria o New York City dos dias atuais. Maybe it would be New York nowadays. E aí qual é a questão? And what's the matter then? O povo estava em escravidão. The people were under slavery, Então o Senhor liberou a palavra. and so God gave first the word. Isso foi um não ou um sim? Was it a yes or a no? Não ou sim, irmãos? No or yes? Então Israel saiu do Egito, sim ou não? So Israel, they came out of Egypt, yes or no? Sim, Yes. saiu do Egito. They left Egypt. Mas a questão é o seguinte: But what matters is quando as pressões começaram, when the pressure started, o povo desejou voltar para o Egito. the people wished to go back to Egypt. Olha lá em Números, Look at capítulo 14, Numbers 14, a partir do verso 3 e 4. starting on verse 3 and 4. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Qual é o cenário? What's the situation here? Deus liberou a palavra. God gave the word. Na hora todo mundo, glória a Deus. Everybody was like, "Oh, praise the Lord. Aleluia. Hallelujah." Mas caminharam para o deserto. But then they walked to the desert, E aí não havia comida. and there was no food. E aí começaram a murmurar. And they started complaining. Não havia tenda suficiente para todo mundo. There was not enough tents for everyone. Começaram a They reclamar. started complaining. Não havia carne. There was no meat. Então Deus liberou carne para sair pela venta. So God gave them meat until it came out of their noses. E aí eles começaram a ser perseguidos. And they started being chased Até chegar a um ponto a dizer: until they got to say, ô Moisés, está de brincadeira, né? "Moses, are you kidding with us? A gente estava lá no Egito. We're back at Egypt. Estava sendo escravizado? We're being slaves." Sim, e daí? Yes, so what? Mas tinha comida? There was food. Sim, e daí? Yes, so what? Tinha moradia? Was there living situations? Sim, e daí? Yes, so what? Então eles começaram o quê? A murmurar. So they started complaining. Eles começaram a desejar voltar para o Egito. They started wishing to go back to Egypt. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Pastor, what does that say about my life? Nós estamos tendo uma aula de teologia? Are we talking about biology? Não, que muitas vezes o Senhor ele te tirou do Egito. No, because many times God has taken you from Egypt. O Egito especificamente não quer dizer o Brasil. And Egypt doesn't mean Brazil. Talvez há Egitos dentro do seu coração. Maybe there are Egypts right now inside your heart. Talvez há Egitos em suas finanças. Maybe there are Egypts in your finances. Egito é mundo. Egypt is the world. É mistura. It's a mixture. É algo que não é puro. It's something that's not pure. Então o Senhor removeu você da impureza. So the Lord has taken you away from impurity. E talvez há Egitos dentro do seu And casamento. maybe there are Egypts inside your marriage. Há Egito na criação dos seus filhos. There are Egypts in the way you raise your children. E o Senhor já removeu. And the Lord has removed it. Mas constantemente você deseja voltar. But you constantly wish to go back. Quando o Senhor ele te der o sim, When the Lord gives you yes, não olhe para do trás. not look back. Tem gente que ora por There mudança, are people who are praying for change. que chora, clama por mudança. They cry and they pray to the Lord. Mas quando Deus muda, But when the Lord changes, sente falta da prisão. they miss the prison.
E aí você quer retomar. and then you want to go back. Deixa eu te falar, Let irmãos. me tell you something. Acredito que o sim de Deus, I believe that the yes from the Lord, ele é bem difícil de nós lidarmos. they're very hard for us to deal with. Porque o sim de Deus, ele exige uma coisa: Because the yes from the Lord, it takes something from us. maturidade. Maturity. Sabe por quê? You know why? Você pede crescimento para Deus. You ask to grow. Só que crescimento, ele gera cobrança. But when you grow, people will ask of you. They'll be asking of you. Você pede para Deus prosperidade. You ask for prosperity. Só que prosperidade, ela exige But fidelidade. prosperity, it takes fidelity. You have to be. Aí você pede para Deus Loyal. influência, autoridade, domínio. You ask for influence, authority, dominion. Mas influência atrai But batalhas. influence, it brings battles with it. Muitos querem o sim, Many want the yes, mas poucos querem o peso que o sim carrega. but a few want the weight that the yes brings with it. Quando você olhar o Senhor, dá-me a paciência de Jó, independente, irmão, se foi no passado, presente. Quando já um dia já falou, quero essa paciência? Who here has ever said, Lord, give me the patience of Job? It may be in the past, in the nowadays, whenever. Who Levanta here sua mão has bem alto. asked that? Pode levantar. Raise your hands. Jó teve paciência? Was Job patient? Sim ou não? Yes or no? Teve muita He had a paciência e lot of fé. patience and faith. Então, quantos querem a paciência de Jó? So who here wants the patience of Job? Quantos querem estar leprosos? Who here wants to have Quantos leprosy querem perder os amigos? or lose your friends? Quantos querem perder os filhos? Who wants to lose their children, Perder posses, gados? lose their belongings? Quantos querem? Who here wants that? Ah, pastor, pensando bem, You know, thinking about it, pra que paciência? why patience? No, there's no need. Passar raivinha de vez em quando é até bom. Being kind of angry sometimes is kind of good. Quebra a rotina um pouquinho. It breaks the routine. Mas isso nós percebemos que é a nossa mentalidade humana. But we got to understand that this is our human mentality. Não é que você é doido da It's cabeça, not because you're insane. mas é a minha e a sua natureza humana. It's because it's mine and yours human nature. Só que essa natureza, But that nature, ela precisa ser confrontada it has to be confronted com a palavra de Deus, with the word of the com Lord, o poder de with Deus. the power of the Lord. Não podemos permitir We can't allow que a nossa natureza humana for our human nature ela seja maior do que o poder, a expressão de Deus. for it to be bigger than the expression and the power of the Lord. Sabe, irmãos, lidar com sim requer maturidade. Dealing with the yes requires a lot of maturity. Quantos dias já tiveram no altar Who here has been to the altar e ouviram uma pergunta? and heard a question? Você aceita essa vossa pessoa Do you take that person como seu marido, esposa? as your husband or E your aí tem wife? todos os votos matrimoniais. And they're all the vows in the ceremony. E no final você só tem que falar uma palavra, And at the end, you just have to say one word, de 3 letras. 3 words, 3 letters. Que palavra é essa? What is that word? Qual é? Sim. Yes. Esse sim no dia não é tão bonito? That yes on that day, isn't it beautiful? Ele não é maravilhoso? Isn't it wonderful? Mas esse sim, But that yes, ele traz uma vida inteira de it responsabilidade. gives you a whole life of responsibilities. Porque esse sim, Because that yes, uma das condições one of the conditions, é até que a morte vos separe. it's until death do us apart. E não vai pegar bem você orar pelo seu cônjuge, Deus levar o seu cônjuge. And it's not great for you to pray for the Lord to take your spouse. Eu acho que 110% que Deus não vai ouvir. I'm pretty sure the Lord will not hear it. A Bíblia diz que você deseja para o próximo, o Senhor ele libera dobrado sobre a sua vida. But the Bible says that whatever you wish for your neighbor, you get it doubled. Então você não pode falar para Deus, Deus, só me dá só um pequeno infarto. So you can't ask the Lord, give me just a little bit of a heart attack. Então Deus, ele não vai ouvir essa oração. So the Lord will not hear your prayer. Mas este sim But that yes requer uma vida inteira de responsabilidade. requires a whole life of responsibilities.
E com Deus é a mesma forma. And with the Lord is the same. Por que eu estou utilizando até o casamento como exemplo? Why am I using marriage as an example? Porque o símbolo de um casamento é uma aliança. Because the symbol of a wedding is an alliance or an oath. E Deus, ele tem uma aliança com você. And the Lord has an oath with you. A aliança de Deus com você não é somente no não, The oath of the Lord with you, it's not just mas just ela é on também no no's, sim. but also on yes. Aceite o sim de Deus, Accept the yes from the Lord, mas permaneça. but stay. Irmãos, seja sincero, quantos que vieram para o Canadá, quando chegou, teve algum desconforto? Be honest, when you came to Canada, Algum who é here pouco, had né, any irmãos? kind of Só é hoje? discomfort? Vamos ser sinceros. Let's be honest. Deus um dia falou, olha, vou te levar para outra nação. The Lord one day said, I'll bring you to a different nation. Você fala, glória a You'll Deus. say, glory to the Lord. Eu sou escolhido do I Senhor. am chosen of the Lord. Você vê, Lucas? Do you see? Eu sou Bodies. enviado de Deus. I am sent by Deus the falou que Lord. vai me enviar. The Lord said He's going to send me. E vai ser para o Canadá. It's going to be to Canada. E o próximo lugar And the next place vai ser as is Maldivas. going to be the Maldives, the Povo que islands. carece de Deus. People who need the Lord. E depois que passar alguns anos And then lá, after a few years there, irei para Punta Cana I'll go to também. Punta Cana. E vai ser tremendo, It's going to be Lucas. amazing. Vai ser It's maravilhoso. going to be wonderful. E depois eu acho que vou para Bora Bora. And then after I'll go to Bora No Bora, meio do oceano, middle of the ocean, tem um povo que carece da glória there are de people Deus. who need the Lord there. Quantos querem esse chamado? Who here wants that calling? Todos querem. Everybody wants that calling. Mas o Senhor, ele pode ter liberado já esse chamado. Maybe the Lord has given that calling. Só que existem algumas pressões que acontecerão em meio ao chamado. But there will be a few pressures that will happen throughout that calling. E são essas pressões que vai te amadurecer. And those pressures are going to make you mature. It's going to make you mature. Imagine se Deus tivesse falado para você, Imagine if the Lord had told you, olha, eu vou te levar para o Canadá, I'm going to bring you to Canada. leva uma outra nação, It's a different nation. você não vai ter o mesmo respeito, You're not going to be respected the same. você não vai ter os mesmos You're benefícios. not going to have the same benefits. Lá você vai passar pressão You're financeira, going to go through financial burdens, pressão cultural. cultural burdens. Lá é um país muito frio. It's a very cold country. Talvez você não vai arrumar emprego. Maybe you're not going to get a job. Você vai ficar doente. You're going to get sick. Quantos ainda sonham com o Canadá? Who would still dream about Canada? Você percebe que Deus, ele não revela todo o You processo. see that the Lord, He doesn't reveal the whole process. Não é porque Deus não é bom, It's not because He's not good, mas é para nos guardar. but it's to keep us. Eu lembro o Ricardo quando ele chegou. I remember Ricardo when he arrived. Foi Covid atrás de It was Covid. COVID after COVID. Foi situação atrás de It was situação. a different situation every day. Como muitos outros irmãos. Like many other Eu brothers. olhava assim e falei, eu estou numa situação difícil. I would look and I would think, I'm in a harsh situation. Mas eu e minha esposa falava, But then my wife would say, Deus, dá misericórdia para essa família. God, show mercy to this family. Tantas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram na vida deles. Many things happen in their lives. Muitos aos 47 do segundo Many tempo. right at the edge, right at the end. Mas é Deus provando. But that was God showing, Eu sou Deus. I am the Lord, E eu tirei vocês. and I have taken you, E vou levantar. and I will Vou raise you, sustentar. and I'll keep Vai you, permanecer. and you stay. Não sobre o merecimento. Not because of deserving, Sobre a minha palavra. but over Sobre a my word, minha under my fidelidade. fidelity. É isso que Deus tem para mim e para você nessa That's manhã. what the Lord has for me and you this morning. Talvez você chorou no não. Maybe you cried upon a no, E não conseguiu lidar com o não. and maybe you didn't know how to deal with that no. Sabe, irmãos, precisamos aprender a glorificar Deus no não. But we have to give praise to the Lord upon the no. Paulo orou 3 vezes a Deus Paul prayed three times to the para Lord remover o espinho na carne to que ele tinha, o remove desconforto. the thorn upon his flesh that he had. E o Senhor disse o quê? And the Lord said, what? Não. No, A minha graça te basta. my grace is enough. E Paulo então entendeu. And so Paul understood.
então eu me gloriarei na minha fraqueza, So I'll be glorified in my weakness, para que o seu nome seja engrandecido. so that his name is lifted high. Sabe, irmãos, quando Deus fala não para você, So when God says no to you, entenda que o nome dele será glorificado, understand that his name is going to be glorified, mesmo em meio ao não. even when there's a no. Sabe, creia nisso. Believe that. E quando Deus te disser sim, And when the Lord says yes, você também precisará aprender a glorificar o nome do Senhor. you also have to learn to glorify the name of the Lord. Quantos desejaram trabalhar numa empresa que você trabalha hoje ou já trabalhou um dia? Quantos já desejaram? Who here has before you have wished to work at the place where you work now? E talvez depois de 15, 20, 30 dias, And maybe after 15, 30, 20, 30 days, ai, tô cansado desse oh, lugar. I'm sick of this place. Ai, tô cansado dessa rotina, não sei. Tired of this whole routine, I don't know. Toda vez que você for reclamar do seu presente, Every time you think about complaining about your present, avalie antes de reclamar. think about it before you complain. Se o seu presente já não é um sim de um pedido no seu passado. If your present is not a yes from a request in the past, Quantas vezes pedimos coisas ao Senhor? how many times do we ask for things for the Lord? Mas a questão é que tem gente que sofreu tanto, But the thing is, there are people who suffered so much que desaprendeu a esperar coisas boas em Deus. that they cannot wait for good things upon the Lord anymore. Mas nós precisamos mudar a nossa mente. But we need to change our mindset. Sabe, talvez ontem Deus ele te negou é porque ele te ama. Maybe the Lord said no yesterday because he loves you, Mas amanhã ele pode te entregar but tomorrow he might give it to you porque você amadureceu. because you're mature. Quantos colocariam uma faca na mão de uma criança? Who would give a little kid a knife? Por quê? Why not? Iria se machucar. Because the child would hurt themselves. E essa faca na mão de um Masterchef? But that knife in the hands of a master chef, Quantos colocariam? who would give it to them? Então nós percebemos que o problema não está na faca. So we understand that the problem is not the knife. A questão está em quem a conduz. The issue is who wields it. Então se você tem pedido algo ao Senhor nesses dias, So if you've been asking the Lord for something this past few days, avalie se você está maduro para receber. just think if you're mature enough to receive it. Avalie se você está apto. Think if you're apt, if you're ready. Pastor, eu não estou, Pastor, I'm not. mas Deus já me deu o sim. But the Lord has given me the yes. Meu irmão, então levanta da cadeira. Then rise up. Vai trabalhar a favor do sim de Deus. Go work upon the yes from Vai the Lord. cooperar, vai glorificar, Go vai cooperate, exaltar. go glorify it, exalt him. Porque é isso que vai trazer a permanência. Because that's what's going to make it stay. Quero convidar você a ficar de pé no seu I lugar. ask you to stand up in your place. Quero orar por você nessa manhã. I want to pray upon you. Feche seus olhos. Close your eyes. Coloque sua mão sobre o seu coração. Put your hand in your heart, over your heart. Irmãos, eu não sei quais são os nãos e os sims que você tem enfrentado nesses dias. Brothers, I don't know what are the no's and the yeses that you've been going through these days. Talvez nem o seu cônjuge sabe. Maybe not even your spouse does know. Seu melhor amigo, seu Your líder, best seu friend, pastor. your leader, your pastor. Mas o Senhor Jesus sabe. But the Lord Jesus knows. E Ele não habita mais em templos. And he's not living in temples anymore. Ele habita em nós. He lives in us. E Ele está aqui, Ele está no seu coração nessa manhã. And he's here. He's in your heart this morning. Ele sabe. He knows. Sabe, nessa manhã, permita que o Espírito Santo traga ao teu coração This morning, let the Holy Spirit bring to your heart todos os nãos, all the no, todos os sims. all the yeses. Que isso não seja motivo de amargura ou de arrependimento, May this not be a reason for you to get bitter or repentance, mas que os seus olhos estejam but abertos may your eyes be opened e os seus ouvidos abertos and your ears may be opened para aquilo que o Senhor quer te mostrar e to te what falar the Lord nessa manhã. wants to show you this morning. Pai, em nome do Senhor Lord, Jesus, in the name of Jesus, eu apresento cada filho, cada filha, I present to you every daughter, every son. que cada coração seja colocado no seu altar. May every heart be brought upon your altar. Senhor, e a memória do primeiro amor, And the memory of the first love, que é o seu amor para conosco, which is your love
towards us. ele seja multiplicado May nessa be manhã. multiplied this morning. Deus, alarga a visão dos meus irmãos, Lord, open up the view of my brothers. para que eles possam perceber o Senhor May they see the Lord. em todas as May they circunstâncias, see you in every circumstances. não somente nas favoráveis, Not only the favorable ones, também não somente nas infavoráveis, and not only through the harsh ones, the hard ones, mas em todos os momentos, but in every moment, em nome do Senhor in the Jesus. name of the Lord Jesus. Amém. Amen.